Bom, podemos começar. Então, primeiro, eu queria te agradecer, te falar que eu estou bem feliz de você estar aqui. Cão guia é um assunto que eu gosto muito de falar e gostei muito de ter convivido. A gente está aqui com a Mel, gente. E, Mel, a gente geralmente aqui nas lives a gente faz um hashtag para todos verem. E aí, para começar, eu vou te falar que eu sou uma mulher negra, tenho cabelo liso abaixo do ombro. Atrás de mim tem um armário. Eu tô de blusa azul, de bolinha branca. E eu tô de batom rosa. Aí, se você quiser se apresentar. Eu sou branca, tenho olho azul. Eu sempre brinco, eu falei, que adianta ter olho azul se não funciona? Eu sou loira, eu tô com meu cabelo liso, fui no cabeleireiro hoje, depois de Ah, meses. É, é, Tô com uma blusa rosa meio pink, atrás de mim tem uma cortina, a janela. Acho que é isso. ótimo, ótimo. E cadê a Hillary? Tá dormindo? A Hillary tá deitada na caminha. Acabou de bufar. Falou Ela nela, é cortou, ela deu labrador, uma né? bufada. É uma labradora preta. Mês que vem ela faz 9 anos. Então ela já tem a barbinha branca. E tem alguns pelos na Ai, cabeça branco também. Na barriga, falaram. Já tem alguns pelos. Mas o mais aparente mesmo é a barbinha. gente, eu não sabia que cachorro podia ficar com o pelo branco, sabia? Fica, Tô, eles vão tô muito envelhecendo. Não fica desinformada. todo, né? É. Não chega a ficar que nem a gente que fica com o cabelo todo branco. Mas eles ficam com algumas partes brancas. Luzes. É, tipo, umas mechas brancas. É, então, Mel, eu queria primeiro que você falasse assim pra gente, se você um pouco sobre a sua deficiência, né, pra gente conhecer melhor e como foi aí o seu processo de conhecer a Hillary, né, eu sei que é um processo longo até que a gente pega o cão guia, né, que vocês pegam. É. Eu tenho uma degeneração na retina, distrofia de cones e bastonetes. Eu descobri há 22 anos atrás, 22, 23 anos atrás. Como é uma doença degenerativa e progressiva, então ela foi piorando com o tempo e aos 27 anos, há 10 anos atrás praticamente, eu realmente me vi deficiente visual. Isso foi final de 2010, que começou a perda severa mesmo da minha visão. E a Hillary veio para mim em 2014, em março de 2014. Foi, foi assim maravilhoso a chegada dela na minha vida, mas o início nunca é fácil. Imagina. Mas você pegou ela aqui no Brasil ou fora? Foi aqui no Brasil, foi um projeto do SESI e em parceria com o Instituto Íris. Então, na época, eles estavam procurando funcionários da indústria. E acho que foi destino mesmo, né? Eles entraram em contato comigo em dezembro de 2013. Eu estava trabalhando no comércio, aí eu não pude participar da turma. Só que eu estava mudando de empresa, indo para a indústria. Então, em janeiro, eles entraram em contato comigo de novo. Eu ia começar na empresa em fevereiro. Aí eles me falaram que eu fui aprovada para ter um cão-guia e aí em março eu já me afastei da empresa, tipo, eu mal comecei e já me afastei aí para poder pegar a Hillary. E então o treinamento foi todo aqui em São Paulo, né? Por ter sido um projeto do SESI, foi todo aqui em São Paulo. A gente ficou 15 dias em um hotel fazendo um trabalho intensivo aí de treinamento. É, o Íris, ele não existe mais, né? O Íris é um instituto, né, Mel, que tinha a função de treinar cães, né, para poder Isso. habilitar esses cães para as pessoas com deficiência, né? Ele era, né, composto por vários voluntários lá em São Paulo. Na verdade, eles estão retomando as atividades esse ano. Eles Ai, que ficaram um tempo ótimo! parados, acho que eles ficaram um ano e pouquinho parados, mais ou menos, e agora eles começaram a retomar o treinamento dos cães. Parece que eles estão com 2 filhotes em fase de socialização.
E eles estão até fazendo vaquinha, tal, para poder ajudar no treinamento desses filhotes. Mas eles começaram, eu comecei a ver agora, acho que não tem nem um mês que eu comecei a ver eles Maravilha. retomando as atividades. Maravilha. A gente tem poucos institutos como o Íris, né, no Brasil. Eu sei que tem o Ellen Keller também, né? E tem o Magnus lá no Santa Isso. Catarina, se eu não me engano. E o Magnus fica em Salto de Pirapora, interior de São Paulo, perto de São Paulo. Sorocaba. E o Ellen Keller, que fica em Balneário Camboriú. Aí a gente tem o IFC, que é um projeto do governo, também em Balneário Camboriú. Tinha também em Alegre, no Espírito Santo, mas eu soube que fechou. E em Goiás também, que fechou, infelizmente. Então, assim, mais concreto que a gente tem mesmo é o Instituto Magnus, a Ellen Keller e o Íris, que está retomando agora. Bacana. E quanto tempo você ficou na fila? Porque assim, explica melhor para o povo que não entende. Parece Uhum. que para você pegar um cão-guia, você precisa preencher vários requisitos, enviar carta, tá É, dentro ali dos padrões que eles estabelecem, né? Isso demanda é. um tempo também de espera. Eu queria saber como Então, foi. tudo depende de cada caso. Eu levei 4 anos para conseguir a Hillary. Eu me inscrevi em 2010, final de 2010, e é menos de 4 anos. E em 2012 eu participei de um processo que eu falo que é um processo seletivo, né? Porque eles te entrevistam, te fazem várias perguntas, eles querem ver você andando, quer saber como é que é seu dia a dia. E na época eu ainda não lidava muito bem com a questão da deficiência visual. Eu tinha vergonha de usar bengala, não tinha tanta mobilidade, então eu não fui aprovada. E acho que o cão também não estava tão dentro ali do meu perfil e eu não fui aprovada. E aí em 2014 eles me chamaram, porque acontece o seguinte: eles treinam um cão. Depois que eles treinam um cão, eles vão entrevistar as pessoas com deficiência visual para ver quem tem o perfil mais próximo daquele cão que eles têm treinado. Eu viajo bastante, eu ando rápido, eu tenho uma vida sem rotina. Então, não adianta, por exemplo, eles darem um cão para mim que anda devagar, que gosta de rotina, que, sei lá, não se adapta fácil a ambientes diferentes, porque eu não ia ficar feliz com o cão não ia ficar feliz comigo. Então, eles têm que analisar toda essa questão de dupla para poder fazer o melhor casamento possível. Então, por isso que é uma fila que não tem ordem, vai depender muito do cão que eles têm treinado. A minha amiga, ela se inscreveu, 6 meses depois ela já estava pegando o cão guia dela. Não, que Eu tenho, perfeito. tenho um menino na minha turma que ele se inscreveu, um mês depois chamaram ele. Nossa, Então, depende muito. Agora, eu tenho uma outra que esperou 10 anos, né? E não dá para sim. dizer muito que é demorado ou não. Vai depender de cada caso. Cada pessoa tem um tipo de experiência diferente. E pode acontecer da pessoa pegar o cão e mesmo às vezes se encaixando nos padrões ali, ela não se adaptar e ter que devolver, né? Sim, pode acontecer. Eu tenho um amigo que ele foi pegar nos Estados Unidos e na formação, assim, porque a gente faz o treinamento. 3 semanas, depende da escola, você faz tipo a formação. E aí, às vezes, pode ser que o instrutor perceba que o cão, por algum motivo, não vai servir para ser cão-guia ou não se adaptou muito bem à dupla, né, ao usuário, e acaba que a dupla não se forma. Então, esse meu amigo nos Estados Unidos, ele passou pelo treinamento, mas depois eles perceberam que o cão não tinha um pouco de comportamento agressivo, e acabou não virando cão guia. Ele voltou para o Brasil sem cão e meses depois ele voltou para pegar outro e agora tá com um cão, né? Tudo certo. Então, às vezes acontece isso também. E às vezes acontece da pessoa não se adaptar, porque, que nem eu falei no começo, não é que você vai pegar o cão e sair andando. Tem uma adaptação. A gente precisa aprender a ler o cão, ler os sinais do cão. O cão precisa aprender que agora quem manda é a gente, digamos assim. Então, muitas vezes eles resistem, sabe? Eles não querem fazer o que a gente manda. Eles querem teimar. E a gente precisa aprender a ter pulso firme. Eu não tinha no começo.
né? Eu sofri muita coisa, tanto que no início eu fui ler sobre comportamento canino, porque eu estava tendo dificuldade com a Hillary, né, em algumas questões. E a nossa vida muda. A gente não é mais tão bem recebido na casa das pessoas como a gente era antes. Então, é muita coisa que acontece que às vezes tem gente que opta por não ter, prefere não ter essa responsabilidade, prefere não passar por tudo isso e acaba devolvendo o cão. É pouco isso acontecer, não é tão comum, mas às vezes pode acontecer também. Sim. Eu acho que ter a decisão, né? Tomar a decisão de ter um cão guia, primeiro é um ato de muita coragem. É um ato, Uhum. assim, de uma pessoa que tem que ser muito responsável, porque eu já presenciei, assim, é mais do que um filho, porque um filho você cuida, mas um cão guia você tem que lidar da resposta da sociedade em relação ao cão. É o seu ambiente que vai mudar, né? É o seu ambiente de trabalho. Você tem que enfrentar muita coisa ali dentro também, tem que ter muita força de vontade, paciência. É maravilhoso em muitos momentos, com certeza, né? Mas É. também são muitos desafios, né? E eu Sim, queria. tem seus prós e contras, né? E pensar que um filho cresce e vira independente, o cachorro não. Ele, enquanto ele estiver aqui, ele é dependente de você. Exatamente. E uma coisa que você abordou que eu acho muito importante da gente falar é que você falou assim que em 2010, né, você não estava tão habituada com a bengala, né? Você não aceitava tanto o uso da bengala. E um cego, uma pessoa com baixa visão, enfim, pode pegar um cão-guia sem ter a total mobilidade com a bengala ou não? Pode acontecer, mas dificilmente acontece. Tanto que, quando eu estava nesse processo, né, de aceitação, de ter que usar bengala, da vergonha e tudo mais, uma das coisas que me incentivou a melhorar minha mobilidade é porque eu queria ter um cão-guia. E eu sabia que se eu não tivesse mobilidade, eu não conseguiria ter um cão-guia. Assim, ao contrário do que muita gente pensa, o cão-guia, ele vai seguir os nossos comandos, ele vai desviar das coisas, vai encontrar as coisas, mas quem vai dar o comando do caminho que ele tem que fazer é a gente. E se a gente não tem uma boa orientação e mobilidade, fica muito complicado. E muitas vezes acontece, por exemplo, do cão se distrair com alguma coisa e, sei lá, mudar o caminho. E se a gente não tem essa orientação, a gente vai se perder e pronto. Né? Ele vai fazer o caminho, mas a gente também tem que ficar atento e tem que saber para onde a gente está indo. Por isso que é Com importante essa certeza. questão do uso bengala. De E você ter pode essa também acontecer experiência. alguma intercorrência que você precisa cuidar do cão e, e ali na hora do desespero, sei lá, o cão passa mal, né? Deus me livre, mas Sim, o cão passa mal, você precisa saber onde você tá para você se localizar e tal. sim, sim, é muito importante. Já aconteceu uma vez, meu amigo foi pegar a escada rolante e a pata do cão prendeu a almofadinha, né, o coxim. Ai, Então, como é que ele ia sair andando com o cão guiando, com a pata machucada? Então, você tem que, né, são coisas que podem acontecer e a gente tem que estar preparado e tem que saber se virar assim também. sim. E eu queria te perguntar assim, qual que é a sua maior dificuldade em relação ao trato das pessoas quando você tá com a Hillary, assim? O que que você acha que precisa melhorar ainda? Eu acho que o amor por cães às vezes incomoda. Eu sei que é lindo, muita gente é apaixonada por cachorro, adora, mas as pessoas têm uma necessidade tão grande de tocar no cachorro que muita gente não entende quando você fala que não pode tocar e não respeita quando você fala que não pode tocar. E isso atrapalha muito. Hoje não, a Hillary já está quase se aposentando, então dificilmente ela se distrai, né? Mas no começo, principalmente, é muito difícil, porque tudo é motivo para se distrair. E a pessoa querendo interagir com o cão atrapalha bastante. E às vezes pode acontecer até da gente se machucar, alguma coisa assim. Já aconteceu uma vez uma mulher me ajudar. Por causa disso, ela achava que ela estava no direito de fazer carinho na Hillary. E quando eu falei que não podia, ela me xingou. Mal agradecida, né? Com certeza ela te Ela falou chamou de assim, mal nossa, eu ajudei agradecida. ela e ela nem deixou eu mexer no cachorro dela, sabe?
Nossa Senhora. Então, isso é um pouco complicado, assim. E das pessoas acharem que só porque a gente não enxerga, a gente não percebe que elas estão mexendo no cachorro. Às vezes isso acontece mesmo, a gente não percebe, mas muitas vezes a gente percebe porque o cão começa a ficar mais agitado, às vezes tem um comportamento diferente. Com certeza. Até a questão também de muita gente que quer dar comida pro cachorro, né? Enquanto vocês estão na rua. Isso é Também, complicadíssimo, né? também. E uma vez aconteceu, eu levei ela numa área de... Ah, esqueci o nome. Esses lugares, tipo em shopping, sabe? Que tem pet club, essas coisas. Que é Uhum. próprio para você soltar o cachorro. A pessoa deu biscoitinho para ela, eu não sabia, né? Porque até era um lugar aberto, eu levei justamente para ela ficar solta, para ela brincar. Quando a gente foi embora, ela vomitou tudo. Aí o que tinha Ah, ali, né? Então é muito importante, porque eles têm uma alimentação controlada, né? Regulada, então não pode dar coisas estranhas, até porque a gente fica sem saber, né? O que está acontecendo e sem entender o porquê que aquilo está acontecendo. sim, com certeza. Mas você falou, no início da nossa live que você é uma pessoa que viaja bastante, né? Que tá sempre andando por aí e tal. Você tem uma rotina com a Hillary? Você acha é necessário sempre ter uma rotina com o cão guia ou é mais, pode ser mais solto? Como é que funciona isso? É ideal ter uma rotina, mas não necessariamente, porque eles se adaptam à nossa rotina. Então, eu tento manter a rotina de banheiro dela, de alimentação dela é mantida, né? Mas eu não tenho uma rotina de todo dia, no mesmo horário, eu pego um ônibus, eu pego um metrô, eu vou ali e fico tanto tempo. Porque eu viajo muito, eu trabalho em casa, então eu tenho uma rotina mais flexível. E hoje eu vou numa reunião na Barra Funda, amanhã eu vou numa reunião no Jabaquara, né? Que são opostos. Mas eu tento manter a rotina dela de banheiro e de alimentação. Entendi. Tem uma pergunta aqui da Fernanda, perguntando como é o processo para ter o cão guia no Brasil. E só um minutinho. O que a pessoa tem que fazer para ter um cão guia? Ih, gente, travou. Tá me ouvindo? Acho que não. Oi, tinha travado. Voltou? Oi, Voltei? voltou. Você conseguiu Bom, ouvir a pergunta? ouvi. O primeiro passo é se inscrever nas instituições. Aqui no Brasil, que a gente falou no início, tem o Instituto Íris, o Ellen Keller e o Instituto Magnus. E aí é esperar eles entrarem em contato. Mas antes de você fazer ou durante, a gente precisa ter uma boa orientação à mobilidade, saber usar bengala, porque quem vai dar o direcionamento para o cão-guia é a gente. Então, por isso que isso é muito importante. Isso também vai ser levado em conta na hora da entrevista, porque os instrutores eles vão querer avaliar a gente caminhando. Então, eles vão ver, vão pedir, por exemplo, a gente sair de casa e ir até a padaria, até o mercado, ou o que estiver perto da sua casa, porque eles vão querer ver você andando para poder ver a sua velocidade e ver a sua mobilidade também. Sim. É importante, né? Até para quem acabou de perder a visão, por exemplo, ou está perdendo, exercitar bem essa mobilidade, porque pode acontecer da pessoa pensar que o cão-guia vai ser meio que a salvação dos problemas dela. Só que não, tem que ter uma rotina, tem que ter um preparo, né? Sim, Bem rígido, assim, para poder lidar. sim. A minha amiga, eu lembro quando pegou, depois de um tempo, ela, ai, Mel, tô com saudades da bengala. É Porque mesmo. no começo não é fácil, não é fácil. A gente se machuca, a gente não confia direito no cão, o cão teima com a gente, né? Que nem eu falei. Então é todo um processo ali que a gente precisa ter muita paciência. Verdade. E os cães-guia, eles são, pelo menos os que eu já tive a oportunidade de conhecer, assim, eles são bem intuitivos, né? Eles são,
por exemplo, o cão-guia sabe qual, ele aprende já qual é o caminho, né? De chegar até o trabalho da pessoa, por exemplo. Sim, Ele sim, aprende. mas isso também é. Mas a gente que precisa ensinar eles primeiro para depois eles começarem a fazer. Exatamente. É. Exatamente. E você ainda, por mais que você esteja com a Hillary há bastante tempo, você ainda tem uma rotina de treinar com ela, assim, de exercitar essa inteligência, vamos dizer assim, dela, ou isso já está completamente enraizado, assim, na relação de vocês? Não, já está enraizado. Assim, o que mudou agora por causa da pandemia é porque a gente ficou muito tempo sem sair de casa no início. E depois, quando eu fui sair com ela, eu acho que ela estava tão eufórica porque estava saindo de casa que ela estava completamente distraída. Assim, ela me guiou, mas não perfeito. Ela me deixou tropeçar em degrau, bater em galho, meter meu pé no vãozinho da guia, entendeu? Ela estava extremamente distraída. Na segunda vez também, mas aí na terceira vez ela já guiou bem. Ela já parou, já foi mais com calma. Então, mas pela situação que a gente está vivendo, que deu uma bagunçada nisso tudo, né? Às vezes ela se distrai um pouquinho mais, mas já está treinado, assim, a gente já tá alinhado. E ela deve estar sofrendo de ficar presa em casa, né? Coitada. Ai, tá, tá. Se a Parte meu gente tá coração. sofrendo, imagina ela. É, tá. É sofrido ver, mas fazer o quê, né? É motivo de força maior. E aí você falou que a Hillary ela tá quase se aposentando. Quanto tempo o cão-guia demora para poder se aposentar, assim? Qual que é o tempo máximo de trabalho deles? A média é 10 anos, mas é 10, 11 anos, né? Normalmente 10 anos. Mas é sempre analisado a questão, a saúde e a condição física do cão. Depende muito. Às vezes tem cão que se aposenta com 7, tem cão que vai até os 11, depende muito, mas a média é 10 anos. Entendi. Tem uma pergunta aqui pedindo para você falar um pouco mais sobre os cuidados diários e sobre os gastos que você tem, que a pessoa, né, com deficiência visual tem com o cão-guia, que eu acho que não são poucos, né? Bom, de cuidados diários, né? A gente é responsável pela alimentação deles, por dar água, levar eles para fazer as necessidades, incluindo recolher Uhum. a sujeira. Aí é ensinada uma técnica também para a gente saber onde está e conseguir recolher, que muita gente tem dúvida disso também. E escovação dos pelos, escovar os dentes, normalmente, sei lá, 2, 3 vezes na semana. Escovar os pelos, ideal todos os dias, mas por causa da quarentena, como a gente não está saindo, né? Ela não está deitando, e chão sujo. Não tem escovando todos os dias também. Mas esses seriam os cuidados diários. Aí precisa limpar a orelha também, 3 vezes na semana, né? Os cuidados de higiene com eles, além das necessidades básicas, né? Do cão, de alimentação e banheiro, mas essa questão de higiene. E sobre os gastos, depende muito. A Hillary, no começo, ela tinha muito problema, ela tinha um problema de vazamento de urina. Não chega a ser incontinência urinária, mas eu demorei muito para descobrir que é questão emocional, tanto que ela voltou a vazar agora com a quarentena, estava controlado, mas agora começou a ter escape de novo. E aí eu resolvi fazer um convênio veterinário para ela. Então é um gasto a mais, só que não é todo mundo que precisa fazer. Eu achei melhor fazer porque eu tinha muita despesa com exame, muita coisa que com convênio você paga um valor por mês e já, né, não te pega no susto ali um valor alto de uma vez só. Então é uma ração de qualidade, eles têm que comer uma ração super premium, que é na faixa ali de R$ 150. A ração ela dura em média 1 mês e meio, mais ou menos. Tem a questão. Aí a Hillary tem o convênio. Eu acho que eu estou pagando 150 no convênio também.
Mas eu acho que vai numa média, sei lá, 300, R$ 400 por mês. Mas depende muito. Tem mês que eu gasto só com a ração, né? E o convênio. Tem mês que eu gasto com vacina. Tem mês que você precisa comprar um antipulga, né? O vermífugo. Aí fica doente, você tem gasto com medicação. Tem essas despesas variáveis também. Sim. Eu já vi gente implicar de falar assim, o cão-guia tá dando cheiro, não sei o quê. Esses cuidados diários também deve ser justamente para evitar esse tipo de coisa, né? Porque eu Sim, acho que o cuidado com o cão-guia ele é muito maior, muito mais cheio de detalhes do que alguém que tem um cãozinho de estimação apenas, né? sim, porque é um cão que frequenta todos os lugares com você. Que nem teve uma época que a Hillary estava com otite, e a otite deixa muito cheiro. Só que não tem o que a gente fazer, até tratar, não tem o que fazer. E eu trabalhava numa sala fechada e eu lembro que a minha gerente comentou, falou, desculpa falar, mas a Hillary tá com um cheirinho desagradável. Aí eu falei, por causa do otite, né? Mas se a gente não toma esses cuidados de higiene com eles, eles ficam com cheiro. Aí toda semana a gente dá banho seco, que é para poder tirar esse odor. Não precisa dar o banho mesmo toda semana, o banho uma vez no mês ou mais, dependendo da higienização que você tem com o cão, que é para evitar que ele fique com cheiro de cachorro, né? Como a gente diz assim. Uhum. Perguntaram aqui também, Mel, sobre tem alguma documentação específica quando você tem um cão guia que você tem que andar com ela, assim? Sim, tem a carteirinha dizendo que ele é um cão-guia, dizendo a instituição onde ele foi treinado e o nosso nome também. E acho que tem o número do chip do cão, isso eu não tenho certeza, não lembro. Mas é a foto do cão, o nome do cão, a instituição onde ele foi treinado, a nossa foto e o nosso nome. E aí a gente precisa andar também com a carteirinha de vacinação. E na carteirinha do cão, normalmente tem a lei também do cão guia 11.126, já impressa na carteirinha. Que é fundamental para mostrar para quem Sim. proíbe a entrada de cão guia nos lugares, né? É. E como é quando você vai viajar, assim? Como é a aceitação da Hillary? Que eu sei que você já foi para outros países, assim. Você acha que é mais fácil do que no Brasil? Mesma coisa? Como é que é? Depende muito. Em Buenos Aires eu tive muito problema, muito problema. Mesmo eu mostrando a lei, mesmo eu falando que era lei, eles muito simpáticos dizendo eu sei que é lei, mas aqui quem faz a lei sou eu, sabe? E quando você está em outro país, outro idioma, é complicado você brigar, até porque você não sabe até onde pode ir. Eu não sabia o quanto eu poderia brigar. Falei, vai que eu sou presa. Então foi bem complicadinho. Mas nos Estados Unidos foi muito, muito tranquilo. Era como se eu nem tivesse com ela, não tive problema em lugar nenhum, nenhum. Mas na América Latina foi um pouquinho mais complicado. O Uruguai foi tranquilo, eu tive problema em um lugar só. No Chile eu tive em um restaurante, em algum outro lugar que eu não lembro onde foi. Mas em Buenos Aires, na Argentina, foi onde eu tive mais problema. Eu não sei se também cada país com certeza deve ter sua lei específica, né? Sim, Você tem que ir sim. um pouco já ciente do que você vai, pelo que você vai poder lutar, né? Assim, em caso de problema Eu sempre e tal. imprimo a lei e vou com a lei. Do país que eu vou visitar, eu sempre levo a lei. Por exemplo, a minha amiga foi para Suíça ou Suécia, não lembro agora, e lá o cão-guia não pode entrar em mercado. Né? Então, quando ela ia no mercado, ela tinha que deixar o cão do lado de fora ou deixava o cão no hotel, porque o cão não podia entrar no mercado. Então, é bom a gente, sempre que vai para outro país, pesquisar sobre a lei do cão-guia daquele país, para saber como é que é. Né? De modo geral, eles são aceitos em todos os lugares, mas às vezes, dependendo do país, pode ser que mude alguma coisa. Sim, com certeza. E aqui no Brasil, tem algum lugar que você fala assim, nossa, esse lugar é perfeito para ir com cão guia, ou não tem isso? Ainda não descobri.
Eu acho que... Não, lá em BH foi tranquilo. Em minha última viagem, assim, em BH eu não tive problema em lugar nenhum. Eu Nem com precisei Uber? pegar... Nem com Uber, Ai, que por vitória. incrível que pareça. Eu fui num lugar que eu fui pedir um Uber e eu tava, tipo, no meio do nada. E eu não sabia como é que eu ia fazer para encontrar o Uber, né? Ou fazer para que o cara me achasse. Aí eu falei, eu vou ter que mandar mensagem para ele, falar que eu sou deficiente visual e que eu estou com um cão-guia para ele me localizar. Mas já fui preparada assim para ele cancelar a corrida. Ele chegou, chamou meu nome, me ajudou a entrar no carro, foi super simpático, elogiou a Hillary. Nossa, muito tranquilo. Me Ai, impressionei, assim, foi uma viagem muito tranquila. É. ai, você deu sorte. Eu acho Foi, que eu aqui o acho. povo é tranquilo, mas já aconteceu de Uber recusar, assim, de É. ter uns probleminhas, mas não muitos. É, perguntaram aqui em relação aos comandos. Como funcionam os comandos? Já aconteceu também de você precisar de dar um comando e não ter, tipo assim, eu preciso falar alguma coisa para ela, mas não tem nada que me ensinaram que significa isso. Porque tem aquilo de, né, de pedir para ela seguir, frente, enfim. Tem, mas o que acontece, né? Durante o treinamento a gente aprende os comandos, mas depois, com o tempo, a gente vai adaptando ao nosso jeito de falar. Porque às vezes tem algumas coisas que a gente acaba não usando tanto, ou sei lá, tem coisa que eu acho esquisito eu falar e eu acabo adaptando da minha forma. Então eles vão entendendo, conforme a gente vai entrando em sintonia, eles vão entendendo mais. Às vezes eu acho que o pessoal me vê andando na rua deve pensar que eu sou louca, porque eu ando conversando com ela. Sabe, eu vou falando assim, ai, vamos na padaria, Hilary, vamos lá comprar o pão. Será que eu compro um doce? Ai, não sei, vamos lá, em frente, vai, sabe? Eu vou conversando e eles vão entendendo. Sim. Perguntaram também nessa mesma pergunta, se os comandos em todas as escolas são iguais, assim, ou se Não, tem, não ou se são. são muito diferentes e tal. Não são muito diferentes, mas algumas coisas são um pouco diferentes. Sei lá, comando de banheiro, vamos supor. Quando eu peguei a Hillary, o comando de banheiro que ensinaram pra gente é ficar xixi cocô, xixi cocô, xixi cocô. Da minha amiga é busy busy. Aí ela vai busy 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 busy. Do outro amigo, o que que era? Era parque. Esqueci agora o nome. Era uma outra palavra também. Então, né, algumas coisas são um pouco diferentes. Entendi. Part-time, lembrei, part-time. Cada um vai se adaptando aí também, né? Sim. E, Mas que nem eu acho muito chato ficar xixi cocô. Eu falei, vamos, Raíssa, faz xixi. Só falo isso, pronto. Ela faz o que vai fazer. sim. E tem também, por exemplo, pelo tom da sua voz, a Hillary sabe mais ou menos o que que você quer? Sabe? Ou só pelo comando mesmo? Não, ela sabe. E às vezes acontece da gente nem precisar falar que eles já sabem. A gente pensa e eles fazem. É uma É coisa muito muito doido. doida. Eu teve algumas várias situações, né? Mas eu lembro que uma vez eu estava pensando no caminho para o trabalho, passava por uma farmácia. E aí eu saí do metrô, fiquei pensando, falei, eu acho que eu vou passar na farmácia. Não, não sei se eu vou passar na farmácia, acho que eu vou passar depois. Não, não sei. E fui naquela dúvida, não falei nada para ela. Quando chegou na farmácia, ela entrou na farmácia. Que isso, essa telepatia? E eu tenho uma amiga que relatou também um caso recentemente. Eu não lembro exatamente o que aconteceu com ela. Mas esses dias na pandemia também, eu amo chocolate, né? E eu não me preparei para a pandemia, porque eu não sabia que ia ter quarentena e não fiz o meu estoque de chocolate. Aí depois de um tempo eu tava naquela coisa, né, de cartão para ir na padaria e eu fiquei pensando, será que eu passo na padaria? Não sei, eu tava com receio. E fui dar uma volta no quarteirão com a Hillary.
Aí, do nada, uma coisa que ela nunca tinha feito, ela atravessou a rua. E aí eu tava distraída. E eu falei, nossa, Hilary, você atravessou onde a gente tá. E aí ela continuou andando, ela parou na esquina da padaria. Não. Aí eu assim, sabe? Ai, obrigada, mas eu não vou na padaria agora. Eu voltei pra casa. Eu falei, é. Então isso acontece com frequência também. Nossa, muito incrível, né? Tenho, Mas eu convivi. Oi, voltou? voltou. Que cortou o Tá. finalzinho do que você falou. Ah. Não, eu falei, essas sintonias assim que a gente tem com eles é muito doida, é uma coisa assim incrível mesmo. É muito especial. E a gente chegou a falar de Uber assim. Eu vi ano passado, né, muitos problemas de usuários de cão-guia com Uber, aplicativos, né, 99 e tal. Sim. Ainda, agora na quarentena, com certeza não tá tendo mais tanto problema, né? Mas assim, tá tendo um movimento quanto a isso, uma conscientização maior dos motoristas. Você acha que deve existir? Como... Ah, então, em teoria, sim, né? Eles criaram um canal agora para a gente fazer reclamação na prefeitura, né? No 56. Mas na prática eu não sei como é que tá, porque isso foi criado acho que no final do ano passado e 3 meses depois começou a pandemia. Então eu não peguei mais, eu não sei como é que tá. A galera não tá pegando, eu não vi ninguém falando de problema. Eu tive problema final de janeiro, que o rapaz cancelou. Na verdade, no mesmo dia, 3 cancelaram a corrida. E eu, sinceramente, eu não pego mais Uber, porque a Uber não quis me devolver a taxa de cancelamento. Né? Era nítido que o cara, provavelmente ele viu eu com cão guia e do nada ele cancelou, fingindo que ele não sabia onde eu estava, porque eu tinha falado Aham. para ele onde eu estava, exatamente, na saída, de qual saída do shopping eu estava. E aí ele, eu tô te procurando, não tô te vendo, né? Enfim. Mas acho que só depois que isso tudo acabar, que a galera voltar a pegar, pra gente saber como é que vai funcionar. Mas aí eu comecei a pegar Cabify depois disso, eu não tive problema nenhum. Eu tenho poucos problemas. Eu sei que eu tenho amigos que têm muito mais problema, tem mais frequência, mas eu não tenho tanto. Então, mas às vezes Ai, acontece. que bom que Em você tem. Niterói eu tive muito problema. Entendi. E você mora sozinha? Porque eu pergunto isso assim. Uma casa que tem mais gente, você acha que é mais difícil do cão-guia se habituar ao dono ou não? Eu moro com meus pais e meu irmão agora. Quando eles chegam, é recomendado que ninguém da família interaja com o cão por um mês. Então, minha família sofreu muito, porque Hoje. a Hillary ia assim, querendo carinho, pedir carinho deles, e eles tinham que ignorar. Foi muito difícil para eles no começo, e eu acho que para ela também, né? Ela deve ter ficado triste, assim. Mas é que era para ela não escolher outro dono, porque comigo ela ia trabalhar. Sim, tinha um momento de diversão, mas ela ia trabalhar. Quem ia dar bronca era eu também. E com a minha família era só um momento de diversão. Então seria muito mais fácil que ela escolha outra pessoa para ser o dono do que eu que dou bronca, entendeu? É claro. E aí, e aí a gente passou por esse processo. E para as pessoas aí que não sabem, cão-guia se diverte também ou é só trabalho? Não, se diverte também, e muito. Sábado mesmo eu levei ela numa pracinha para ela brincar com outros cães. Eles têm um momento deles de diversão também. É importante isso, né? Porque ele é que nem a gente tem o nosso momento de trabalho e o nosso momento de diversão. Eles também têm. Com certeza. E essa interação dela com os cães, né, enquanto ela está trabalhando, eu acredito que início também tenha sido bem difícil, né? Manter ela centrada quando tinha outros cães na rua. No começo é.
Eles se distraem muito, muito. Qualquer cachorro que passa é uma distração. E aí a gente precisa estar muito atenta para perceber no comportamento deles quando está vindo outro cachorro, para meio que antecipar a chegada do outro cão e a vontade deles de querer cheirar e interagir com outro cachorro. No começo é difícil isso. Mas depois eles começam a se comportar mais, que eles sabem que enquanto eles estão a trabalho, eles não podem brincar. Mas eu tenho, acho que tem 3 cachorros aqui do meu condomínio que não adianta, a Hillary fica enlouquecida quando encontra. Então, assim, como eu já sei, eu já estou mais preparada, e aqui no Consegue condomínio evitar. eu já fico mais relaxada. Eu sei que fora ela não faz, é aqui, então eu já relevo um pouquinho. Mas no começo é complicado, a gente passa por belos perrengues por causa disso. É. A entrada do cão. Oi de novo. Olá, parte 2. Pode 12. Instagram derrubou a gente, mas a gente volta. O brasileiro não desiste nunca. Nunca. Mas a parte 1 tá salva para quem quiser assistir depois também, quem não viu, que a conversa tá super legal. E a gente vai terminar. A gente estava falando. Você estava fazendo alguma pergunta que eu não lembro. Acho que era alguma coisa sobre as pessoas, a lei. Ah, sim. Eu perguntei se existe alguma punição para pessoas que não permitem, né, a entrada dos cães em locais públicos ou para pessoas que tratam o cão indevidamente, né, que atrapalha o trabalho do cão-guia ou ainda não. Para as pessoas físicas, digamos assim, não. É mais para os estabelecimentos, para o comércio, sim. A gente tem direito a chamar a polícia e se o estabelecimento continuar negando a nossa entrada, ele pode tomar uma multa e a gente pode também mover uma ação contra o estabelecimento. Tem uma colega que ela foi proibida de entrar em uma biblioteca e ela moveu uma ação e ganhou 10 mil. Né? Tem um outro que foi barrado para entrar numa chocolateria. Então, tem isso que está do nosso lado. Mas, às vezes, é tão burocrático até a gente mover uma ação que é certo a gente brigar, né? Mas, às vezes, é tanta dor de cabeça que eu acabo deixando para lá. Desgasta muito, né? É, E é, às vezes é uma coisa que se precisa resolver na hora. Por exemplo, pegar um Uber para chegar num compromisso que se você atrasar, você vai ter problemas e aí já passou, né? Assim. já. Mas que nem, meu, quantos casos, quantas ações já foram movidos contra a Uber, quanta dor de cabeça que a galera já teve. E meio que continuava assim, essa briga do Uber, ó, desde que eu peguei a Hillary praticamente. Eu lembro que no início do canal, acho que foi em 2016, eu gravei um vídeo falando, eu dei entrevista para SBT falando dos problemas. E olha, 4 anos depois o negócio ainda tá rolando. É A gente não complicado. avança, né? É. E cão-guia não é uma coisa nova, né? Não é uma coisa que surgiu ontem. Eu li um livro não sei se você conhece um livro que chama Os Olhos de Emma, Uhum. século XX, início do século XX, já tinha essa ideia lá nos outros países, no Brasil eu acredito que seja realmente mais recente, mas é uma coisa de que as pessoas já deviam estar mais habituadas, porque não são poucos cães-guias também que existem no Brasil, né? E ainda tem essa dificuldade grande. Então, não são poucos, mas na verdade são. Pensando que no Brasil inteiro tem em média 150 cães, é pouco. E as É. pessoas não estão acostumadas a ver. Agora está tendo mais conscientização. Por exemplo, aqui em São Paulo, né? Não sei aí, não sei nas outras cidades. Mas vira e mexe, o metrô está fazendo ações. Tá lá naquelas televisãozinhas lá que passam no metrô, o pessoal fala, é um cão-guia, tá falando de cão-guia. Você escuta também nossa, me fugiu. Naqueles comunicados lá que eles ficam falando, ai, não alimente um cão-guia.
Tá, então Ah, assim, as que pessoas estão legal. tendo mais informação, tá aparecendo mais na televisão, é uma coisa nova, mas que as pessoas estão conhecendo mais. Às vezes eu vou em outra cidade, é engraçado que muitas vezes eu penso que eu vou para o interior, uma cidade menor, eu vou ter mais problema. Mas é onde eu mais vejo as pessoas, eu vi na televisão, nossa, um guia, ai, que legal. Então as pessoas às vezes sabem mais do que numa cidade grande. E tem muita curiosidade também, né? Sim, bastante, bastante. Bacana. Você acha que vale a pena, né, investir para ter um cão-guia? Você acha que muda muito, assim, em relação à bengala, sua vida mudou completamente? Isso é uma coisa muito pessoal. Eu acho que depende muito da relação que a pessoa tem com a bengala. Ele muda sim a nossa vida, muda muito. Hoje eu sou muito mais independente do que eu era com a bengala. Mas eu tô passando por uma fase agora muito sofrida, que é essa questão da aposentadoria e da velhice dela. Porque, sei lá, né, a previsão para ela se aposentar o ano que vem. Por mais que ela vai continuar comigo, não é ela mais que vai sair comigo. Uhum. E eu vejo que hoje, que nem com essa pandemia, ela está sofrendo bastante de não sair de casa. E muitas vezes, se eu vou no mercado, se eu tô com alguém que enxerga, por exemplo, eu acabo deixando ela em casa porque eu não quero que ela deite no chão do mercado, né? E corra risco de pegar e tudo mais. E eu sinto que ela sofre com isso. Então, esse processo de aposentadoria e de, sei lá, resto de vida é sofrido. Então eu falo assim, se você quer muito ter um cão guia, então se cadastre. Mas se você se dá super bem com a bengala, se você tem total autonomia, se você não sente falta de ter um cão guia, então não tenha. Se não é um sonho seu, se não é uma real vontade sua, então não tenha. Porque esse processo é difícil. E a gente tem que lembrar que é uma vida, é uma responsabilidade muito grande. Então, tem gente que Com não tem esse perfil para cuidar, né? E no começo eu tive problemas com ela por causa desse escape de urina. Muita gente teria desistido. Foi acupuntura, eu passava vergonha na faculdade. Pensado, ajuda, muda a nossa vida, é um amor muito grande, mas é uma vida, né? Então tem que colocar muita coisa na balança. Mas também, com certeza, é muito gratificante, né? É muito gratificante, sim. Mas é que às vezes eu vejo que, sei lá, nem todo mundo Tá tem real preparado. vontade de ter um cão guia e tá preparado para ter um cão guia. Com certeza. Ô, Mel, agora caminhando pro final, assim, eu queria que você falasse, primeiro que eu tô com uma dúvida que tá me afligindo, assim, como vai ser quando a Hillary aposentar? Você tem direito a pegar outro, com mais, vamos dizer, mais pressa, assim? Como é que funciona? Ou você tem que esperar ao mesmo tempo? Não, a gente tem prioridade, porque é muito difícil a gente voltar a usar bengala. Esses dias às vezes eu uso bengala quando eu vou na portaria pegar alguma coisa assim. E eu vejo que eu ando na diagonal agora com a bengala. Do nada eu tava assim em cima da grama. Ah, Então, assim, essa transição do cão guia para bengala de novo é um pouco complicado. E aí a gente tem prioridade na fila, né? Por causa disso, por outras questões. E aí eu vou continuar com ela e vai vir um novo cão. Só que eu não sei se vai ser exatamente logo após ela se aposentar ou não. Não sei por onde vai ser, se vai ser, sei lá, pelo Magnus fora do Brasil, pela Ellen Keller, não sei ainda como é que vai ser. Mas aí eu preciso sim me cadastrar nas instituições novamente e esperar. entendi. Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo, vai ser rapidinho, você vai se adaptar bem. Vai sim. E agora, para fechar, assim, eu queria que você falasse do seu projeto, né? Do Quatro Patas pelo Mundo. Um momento jabá, assim. Começou no final de 2016.
Foi uma fase aí que eu precisei me reinventar. Aconteceram várias coisas na minha vida e eu resolvi criar o blog porque eu sou formada em turismo, mas por causa da lei de cotas eu precisei trabalhar em outras áreas. E aí eu queria trabalhar com a minha formação, que é o que eu gosto mesmo, trabalhar com turismo. E era uma oportunidade também de mostrar para as pessoas que nós, pessoas com deficiência visual, pessoas com deficiência de modo geral, a gente existe e a gente viaja e quer ter direito ao lazer, conscientizar o setor do turismo com relação às pessoas com deficiência, conscientizar com relação ao cão-guia também, e poder servir também de inspiração, assim, inspiração não, né? De motivação para as pessoas, superação, mostrar que a gente tem uma vida normal. Não é porque eu sou uma pessoa com deficiência visual que eu fico trancada dentro de casa. Não, eu tenho um mundo para explorar. Então, eu De trabalho... jeito nenhum. Então, assim, eu mostro isso, um pouquinho da minha vida aí para as pessoas e incentivando as pessoas. E eu tenho tido muito feedback de pessoas que começaram a viajar sozinhos, porque eu viajo sozinha, né? E as pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência não tinham coragem de viajar sozinhas e começaram a viajar. Tem dois irmãos deficientes visuais que também começaram a viajar depois de me acompanhar no blog. Então, isso daí é muito bacana. Acho que, por mais que existam dificuldades, mas a gente precisa superar e aproveitar a vida, porque tem muita coisa boa aí para a gente aproveitar também. A vida não é só dificuldades. Verdade, verdade. Tem muito o que aproveitar, muito o que descobrir. E encorajar outras pessoas é incrível, né? Maravilhoso. É. Queria te agradecer muito pela conversa. Acho que você esclareceu muitas dúvidas gerais. Eu não vou dar uma olhada geral nos comentários agora também, porque eu comecei a olhar durante a nossa live e o nosso Instagram já caiu, então não vou arriscar. Mas acho que a gente conseguiu sanar bastante as dúvidas aí do pessoal. E foi muito bacana. Mas eu Queria tô. te agradecer mesmo. Obrigada, mas eu estou à disposição. Quem tiver mais dúvida, é só me mandar mensagem lá, mandar direct que eu respondo. Eu estou um pouquinho ausente das redes sociais, mas eu estou sempre de vez em quando vindo, olhando, respondendo as mensagens. Eu que agradeço pelo convite. Fiquei triste que não aconteceu da outra vez, né? Que meu celular inventou de dar pane, mas ainda bem que deu certo dessa vez. Imprevistos acontecem. Pois é, né? E sigam a Mel do Quatro Patas pelo Mundo. O Instagram dela tá aí, 4P pelo mundo, né? E o Isso. trabalho E dela é quem muito vê o meu bacana. perfil acompanha a Isa também. Olhar cotidiano. Obrigada, Mel. Vamos encerrar. Obrigada, Isa. Obrigada a todo mundo. Boa noite. Boa Boa semana. noite, um beijo. Beijo.